assunto de abrir o país ou não abrir, fazer um lockdown ou não fazer, cara, gera um desespero, uma emoção nas pessoas, que as pessoas não conseguem raciocinar de forma clara. Mas a grande discussão que se tem, inclusive aqui na Itália, nas regiões menos afetadas, porque o que eles ficam mostrando no mundo inteiro é uma região específica da Itália, tá? E assim, olha a Itália como está. Bom, aqui na minha cidade morreram 6 pessoas. Entende? Então, a grande discussão agora é lockdown horizontal, isso quer dizer fechar tudo fechado para todo mundo, ou lockdown vertical. O que é isso? Você pega as pessoas, grupo de risco, que já se sabe quem é o grupo de risco, você deixa o grupo de risco fechado, isolado. As pessoas de 20 a 40 anos trabalhando, tomando cuidado, tomando todas as precauções. Claro, existe um problema, ninguém está negando o problema. A discussão é como enfrentar. Se você enfrenta de uma maneira mais radical, que é um lockdown absoluto, como, por exemplo, eu acho necessário no norte da Itália, sem dúvida, mas já nas outras regiões, as próprias pessoas começam a se perguntar, vem cá, vale a pena fechar a cidade inteira? Tem regiões que você teve 8 contaminados, nenhuma morte. As pessoas precisam trabalhar, principalmente no sul. O norte é mais rico, o pessoal consegue ficar dentro de casa e tal. No sul, não dá para ficar muito tempo sem trabalhar. Então, essa é a grande discussão que tem aqui e que está acontecendo no Brasil, eu não sei aí nos Estados Unidos. Mas a minha pergunta eu quero fazer para cada um agora, né? Vocês acham que deveria, né? E talvez coloca você até no fogo aqui. Você acha que deveria tomar essa questão do lockdown aí vertical, né? No caso, como o Oscar ensinou, porque eu nem sabia que existia isso, vertical, horizontal, né? No caso, bota a economia para andar, o pessoal começar a trabalhar de novo, e aí, depois que está trabalhando de novo, isolar as pessoas que são mais vulneráveis, vamos dizer assim, ao vírus, né? Aliás, a fatalidade do vírus. Eu acho que muitas pessoas vão pegar esse vírus, né? Muitas pessoas vão pegar. Mas a pergunta é, deve isolar essas pessoas que são mais vulneráveis e a economia começar a andar para não ter problemas muito maiores, ou, de fato, já está com o pé aí trancafiado dentro de casa e continua até essa curva passar? Eu acho que a tendência é voltar a ir reabrindo. Mas concordo com você, concordo com... Desculpa, eu esqueci o nome do Oscar. Cara, Nova York tem que ficar sitiada lá até que a coisa lá se acalme, porque são 9 milhões de pessoas. Orlando, sem os, sei lá, 800, 1 milhão de turistas, cai para muito pouca gente também. O que eu penso? Eu acho que algumas empresas têm que voltar, com certeza. Eu acho que o Estado também tem que ver condições de trabalho para essas pessoas também, né? Mas eu não acho que a gente tem condição de sobreviver mais um mês inteiro completo de abril com um completo lockdown. Eu acho que tem alguns trabalhos que podem sim, as pessoas podem voltar a trabalhar. Eu mesmo estou trabalhando de casa e estou ok com isso. Eu sei que não é a realidade de todos, mas eu vou dar um parâmetro para vocês aqui de Salvador. Eu fui no banco semana passada e na frente do banco tinha vários camelôs. E eu olhava para a cara das pessoas e era de desespero. Teve um cara que ele chegou para mim, ele falou assim, Verina, aí eu brinquei, né? Eu falei, rapaz, você não tá com medo aí do coronavírus? Ele, que coronavírus? Antes do coronavírus, o que vai me matar é a fome. Então, assim, eu acho que a gente não pode comparar Estados Unidos também com o Brasil, nem com a Itália. Eu vi que teve um comentário aí. Eu acho que a gente tem que ver o que é que vai dar certo. Até porque, como dizem os dados e os especialistas, 80% a 90% da população vai pegar o vírus. O que a gente está tentando agora é diminuir a curva para todos terem acesso à saúde, né? Essa é a questão. Não é a questão mais de não pegar o vírus. Então, eu acho que realmente a gente tem que voltar de uma maneira gradativa. A gente vai estar aí até o dia 10 de abril, né? Pelo que Trump falou, né? Até depois das eleições.
Eu acho que Nova York tem que ter uma situação mais controlada, porque vai virar realmente a Itália. A gente também não pode comparar os números com os Estados Unidos, com o da Itália. Os Estados Unidos é um país muito maior. A doença teve um ponto que as pessoas não estão relevando. A China, ela só avisou aos países que estava essa pandemia depois que a doença se alastrou. Então, diferente da China, nós estamos com problema em quase todos os estados, o que está sendo muito mais difícil de controlar. A China controlou só em Wuhan, né? Então, eu acho que a gente tem que ponderar todos os pontos e a economia voltar gradativamente. O Léo entende muito, é um cara que entende bastante da questão geográfica. Eu acho que ninguém vai falar assim, fecha tudo, ou então abre de uma vez. Qualquer opinião, como você falou, ela vai ser uma opinião problemática, né? Eu acho que o isolamento vertical no Brasil não funciona. Ou não tem condição de dar uma boa resposta. Sou formado em geografia, eu não sou de medicina, infectologia, nem trabalho com pandemia e tal. Nenhum país consegue ficar parado muito tempo, né? Eu acho que o debate da economia ter que voltar a funcionar é porque, de fato, se todo mundo parar, como é que acontece? A energia, o alimento, o transporte, há uma necessidade, né? Os países vão ter que achar um ponto de partida em que essas duas coisas vão ter que se equacionar. No dia 5 em diante, é necessário, sim, achar um denominador comum, porque, de fato, à medida que quanto mais tempo parado, maior é o rombo, sem dúvida. Só que, por exemplo, isolamento vertical, horizontal, isso no Brasil não tem a mínima condição de existir. Rio de Janeiro, gente. Isolamento vertical na favela do Rio de Janeiro. Isolamento vertical no sol nascente aqui no DF, isso é impossível de acontecer. Então, isso pode acontecer em alguns lugares do Brasil, em algumas situações em que as pessoas podem ter um cômodo ventilado para separar o seu idoso e tal, conseguem manter um contato ali, certo? Essa é a opinião inicial. E acho que outros fatores, eu não quero tomar muito tempo, porque eu acho que é importante a gente pensar. O que é certo agora? Quem pode dizer o que é certo agora? É difícil dizer o que é o certo. Se a gente olhar do ponto econômico, realmente, né? Se o país ficar parado mais um mês, Estados Unidos ou Brasil, cara, os estragos vão ser gigantescos e vai gente morrer muito mais. Por quê? Vai acabar dinheiro para tudo. E o Brasil, então, que não tem condições, vai acabar dinheiro para saúde, vai acabar dinheiro para segurança. Aí nós estamos falando de o que já não tem segurança vai ficar maximizado, o que já não tem saúde vai ficar maximizado. Aí vai, qual que é a solução? A solução o cenário perfeito seria o seguinte: você entender quais as regiões e que estágio do pico do vírus ela está, começasse a quarentena no tempo certo dessas regiões e determinar um prazo, e mesmo depois daquele prazo, algumas pessoas vão pegar, mas vai ser diminuído o negócio, porque até as pessoas vão ter criado anticorpos, que é assim que eu vi alguns médicos falar. O grande problema que a gente tem hoje é justamente o atendimento desse vírus. A gente estava falando aqui do número de leitos. Ontem eu vi uma estatística na CNN que o Brasil tem terceiro lugar em número de leitos de todos os países que estão com essa pandemia. É o terceiro lugar em número de leitos de UTI. Ele está em terceiro lugar, perdendo para a Alemanha e para os Estados Unidos. A gente excelente, porque essa era uma preocupação minha, eu acabei, não sei se estava acompanhando aí agora. Então, assim, por número de habitantes, o Brasil hoje, dentro desses países que estão com essa pandemia, é o terceiro. É o ideal? Não, está longe do ideal, mas está melhor do que os outros países, como a Itália, como a França, inclusive. Diz que a situação da França é bem delicada, né? A Inglaterra também está à frente da Inglaterra. Espanha também. Espanha, né? Então, o que acontece? O vírus não está chegando, o vírus chegou. E 90% da população mundial, de 80% a 90% da população mundial, vai contrair esse vírus agora no primeiro ano. Não dá para a gente fazer um lockdown vertical ou horizontal sem a gente conhecer a particularidade de cada estado, de cada município, de cada distrito. Nós precisamos conhecer, não é assim que as coisas funcionam, né? Nós estamos com exemplos aí no Brasil, eu tenho exemplo da minha esposa, que é de Viçosa, né, em Minas Gerais, fecharam a cidade sem nenhum caso, para que os casos não entrem na cidade. Então, assim, meu Deus, onde vamos parar, né? Você tem a hora certa de fazer o lockdown completo. E eu ainda
a minha opinião é de que isso deve respeitar as regiões, deve respeitar a densidade demográfica. Para ser bem rápido, até para que as outras pessoas possam falar, a grande questão é que início do mês da Itália é mais ou menos o que estamos vivendo no Brasil hoje. Colocar aqui, o Pablo colocou a mensagem e eu botei aqui o vídeo. O comerciante está indo para a rua, a gente está no Brasil tendo carreata para abrir o comércio. O comerciante quer abrir o comércio, quer ir trabalhar, quer ir para a rua. Mas espera aí, você olha o tamanho da Itália e olha o tamanho do Brasil. Você não acha que assim o comerciante de uma cidade lá em Palmas, lá no Tocantins, lá não sei aonde, que não tem nenhum caso, que não tem nada, que está até inclusive muito distante de qualquer caso que tenha acontecido. Você acha que esse pessoal deve ficar fechado? Eu discordo. Você está tratando um país continental com uma densidade demográfica bem distinta daqui da Itália. Aqui na Itália a gente está apertado, pô. Se nascer alguém, cai para o mar. No Brasil, não, você tem bastante espaço. E tem uma zona rural também. Você tem, por exemplo, aqui na Itália, você tem a Sardenha, que é a ilha que fica, né, lá no meio do Mediterrâneo. Aí você quer aplicar o mesmo lockdown para a Sardenha que foi para Milano. A gente está fazendo uma coisa sem considerar o aspecto regional, a população da cidade. Isso tem que ser considerado. Oscar, essa afirmação ela merece algumas observações, porque o Brasil é um país continental, mas você falou um conceito interessante em demografia, que é a densidade demográfica, é a relação com a quantidade de pessoas e espaço. O Brasil é muito maior que a Itália, obviamente, só que há regiões brasileiras que são tão densas, ou até mais densas, do que qualquer região da Itália. Então, essas merecem o lockdown. Isso. E então, a cidade... Mas esse é o meu ponto desde o princípio. Uma coisa é Nova York. Mas deixa eu te explicar. Há cidades menores que estão nessa rede urbana das grandes cidades. Mas outras não. Pessoal, eu gostaria só de fazer uma pequena ressalva. Mas outras não. Não esquecer que todos nós teremos coronavírus, tá bom? Não vamos esquecer, não. E não vamos esquecer que o coronavírus é muito, digamos assim, é muito prejudicial e muito mais nocivo para as pessoas acima de 60 anos. Então não podemos esquecer isso nunca. Então eu me vejo hoje, eu estou em casa parado, eu tenho um filho de 15 anos e a minha esposa. Eu não tenho contato com a minha família, eu sou produtivo, eu poderia estar produzindo, estudando, fazendo outras coisas, meu filho na escola, e pegou o coronavírus, daqui 15 dias a gente está ok. Alguns vão ter algum agravante, isso talvez, ok, mas, digamos assim, eu não tenho como escapar do coronavírus, porque as vacinas têm que ser testadas 6 meses, só depois entra em produção, só vai chegar aqui, se tudo correr bem, 1 ano, 1 ano e meio. Então nós temos que sempre lembrar isso, nós todos vamos pegar coronavírus. Podemos nós nos dar o luxo de ficarmos enclausurados, tendo condição de sermos produtivos? Essa é a pergunta. E para mim também a questão é essa. É justo você impor o mesmo tipo, o mesmo grau em todos os lugares, ignorando a densidade demográfica, ignorando o fato de ter contaminados ou não. Será que é justo com uma cidadezinha lá do interior, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, de 2.000 habitantes, bem longe de qualquer tipo de caso, ela tem que fechar todo o comérciozinho dela? Eu sinceramente, acho que não. É uma questão complexa. Para mim, a gente deve aplicar o tal do isolamento vertical onde puder e deve aplicar o tal do isolamento horizontal, lockdown completo, onde deve. Precisar. Exatamente. Tem que ter um isolamento vertical. Eu acho que eu não estou no grupo de risco, eu não moro com ninguém do grupo de risco, então eu tenho que trabalhar mesmo, ajudar. Eu me sinto útil, né? Porque eu faço entregas aqui, então eu faço compra de mercado, entrego comida, entrego para pessoas idosas, pessoas vulneráveis, né? Então eu acho que tem que fazer a quarentena com cuidado e com as pessoas vulneráveis, porque eu acho que o preço de se parar a economia e causar uma crise, né, desempregados, fome, desespero, estresse, eu acho que acaba não valendo a pena. Então, na minha opinião, deveria ser um isolamento vertical, né, uma quarentena vertical.
Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, e no YouTube, né? No Instagram foram, deixa eu ver os resultados aqui. Dessas 1.000 pessoas, 80% disseram que deve botar a máquina para andar, né? Os comércios para andar e tal, e 20% disseram que não é para botar o negócio para andar. Deixa eu ver aqui no canal do YouTube, eu fiz também, e no canal do YouTube também teve muita votação. E no canal do YouTube, eu não sei se dá para ver aqui, mas deu 81% a 19%. É só mais um detalhe da posição que eu defendo do isolamento vertical, é que também você preza pela liberdade de escolha do indivíduo. Se o cara não quer sair para a rua, meu amigo, pode ficar em casa. Isso. Ué, Exatamente. em casa, você tem dinheiro? Em casa. Agora, se eu tenho entre 20 e 55 anos e acho que posso trabalhar, estou disposto a correr o risco de pegar uma gripe, pode ser uma gripe forte, pode ser uma gripezinha, para cutucar aqui o pessoal, pode ser nada, porque aqui na Itália teve gente que não sentiu nada. Enfim, ou pode ser uma coisa muito grave e eu vá morrer, enfim, mas eu tenho a minha escolha. Eu tenho de 20 a 55 anos, eu não estou no grupo de risco, eu quero trabalhar. Não quero trabalhar, eu estou com dinheiro, vou ficar em casa seguindo os vídeos do Pablo, vou ver todos os vídeos do Pablo Farias. Maratona. Maratona Pablo Farias. Pô, beleza. Eu gostaria só de fazer uma pequena ressalva nessa gripezinha. Essa gripezinha foi dito primeiro pelo Drauzio Varela, médico, né, apresentador lá na Globo do programa dele, no dia 1º de março. E o presidente do Brasil depois fez esse comentário imitando ele, fazendo uma sátira em relação à fala dele, tá bom, gente? Então, assim, dá César o que é de César. Oscar, muito obrigado, Oscar. No Boring Life Geopolitics. Os brasileiros não conseguem nunca falar esse nome. No Boring Life Geopolitics. Tá aí.